Salmo 120, vamos ver o que diz a palavra do Senhor aqui, a partir do verso 1. Salmo 120, verso 1. Na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Até aí, feche os olhos, vamos orar. Não feche, deixa aberto aí, feche apenas os olhos. Querido Deus, diante do Senhor nos colocamos mais uma noite, cônscios da sua grandeza, beleza, formosura, majestade, glória, justiça, ira, santidade, cônscios também da sua bondade, amor, misericórdia, paciência, longanimidade. Ó Deus, socorre-nos, ampara-nos, ajuda-nos, estende a tua mão, derrama a tua graça, gloriosa, abundante, para nos socorrer, nos erguer, fortalecer. Que o teu reino avance, que o Senhor receba glória para si e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje, a partir de hoje, desse domingo, nós começamos uma nova série de exposições no livro dos Salmos. Terminamos há um pouco tempo atrás a série de exposições no livro de Apocalipse. E meu desejo é continuar fazendo séries de todos os livros da Bíblia. Gostaria de fazer a Epístola aos Coríntios, mas antes eu achei oportuno fazer uma exposição no livro dos Salmos. O livro dos Salmos é composto de 150 capítulos. Meu objetivo não é fazer a exposição do livro todo, mas de uma parte específica do livro, que vai do capítulo 120 ao capítulo 134, totalizando assim 15 salmos. E esse conjunto de salmos, que vai do 120 ao 134, é chamado de salmos de romagens, ou cânticos dos degraus. E por que esse conjunto de salmos carrega esse nome? Porque ele chama salmos de romagem. A palavra romagem vem de romaria. É muito comum aqui no Brasil essa palavra, principalmente entre os católicos. São grupos, caravanas de pessoas que fazem romarias, peregrinações, por exemplo, para a Aparecida do Norte. Isso é uma romaria. No caso aqui, os judeus estrangeiros, os judeus que não moravam em Jerusalém, deveriam estar em Jerusalém para participar das 3 principais festas judaicas que eram celebradas ali em Jerusalém: o Pentecostes, a festa dos tabernáculos e a principal delas, a Páscoa. Então, esses judeus que estavam distantes se reuniam em grupos e eles iam até Jerusalém em romarias, iam peregrinando até Jerusalém. E nessas romarias, as quais eles iam a pé, obviamente, eles iam durante o trajeto cantando alguns hinos, alguns salmos. E estes são os salmos que os judeus peregrinos cantavam rumo a Jerusalém. Por isso foram chamados salmos de romaria,
Salmos dos peregrinos, salmos de romagem. Os autores desse grupo de salmos, desses 15 salmos, são diversos, mas os mais conhecidos são Davi, que escreveu grande parte, e Salomão, o seu filho. O conteúdo desses salmos, basicamente, eles falam da vida cotidiana dos filhos de Deus e dos problemas que eles enfrentam, das angústias da alma, das aflições e dos desafios de viver nesse mundo caído. E mostra, estes salmos, que a única saída para nós triunfarmos em meio às aflições dessa vida é buscarmos a Deus com fé, com confiança e com esperança. Esses salmos também dos peregrinos judeus é um tipo da nossa peregrinação na terra. Também somos peregrinos que estamos marchando, passando por esse mundo de passagem, até chegarmos na nossa terra, que mana leite e mel, a Canaã celestial. E nós necessitamos de instrução, de consolo, assim como esses peregrinos necessitavam. E passamos por problemas, esses problemas diários, assim como eles passavam. E como eles precisavam das instruções desses salmos, nós também necessitamos. Nesse sentido, essa exposição vai nos ajudar, vai nos consolar, nos advertir, nos instruir nas nossas aflições diárias, em como lidar com elas, buscando e dependendo do Senhor. Então essa é a proposta da exposição dos salmos de romagem. Agora vamos para o pano de fundo do primeiro salmo de romagem, do Salmo 120. A exposição começa com o Salmo 120. E do que trata especificamente este salmo? Alguns autores dão a autoria do Salmo 120 a Davi. Dizem que quem está passando as aflições do Salmo 120 é Davi. João Calvino, por exemplo, crê que é Davi. Muitos outros estudiosos não dão a autoria do Salmo a ninguém. Dizem que é de uma autoria desconhecida. Não há como precisar quem escreveu o Salmo. Porém, o salmista revela aqui que ele estava vivendo um drama. Ele estava vivendo um drama muito grande. Um drama que o levava a muitas angústias. Ele estava profundamente abatido e angustiado em razão do dilema que ele estava enfrentando. Nesse momento, ele estava habitando no meio de pessoas muito más, perversas, impiedosas e dissimuladas. Pessoas que tinham como grande característica a mentira. E estavam usando a mentira contra ele, oprimindo ele, caluniando ele, mentindo, com a intenção de causar algum mal ao salmista. O salmista, em razão desse cerco, desse conluio que se formou contra ele de calúnias, se via acuado. E a única maneira de lutar contra aquilo era invocando, clamando a Deus, pedindo livramento, pedindo ajuda, pedindo estratégias. Nesse sentido, este é o tema da minha mensagem de hoje no primeiro salmo. Livra-me dos mentirosos. Livra-me dos mentirosos. É um salmo que vai nos ajudar a lidar com calúnias, com mentiras, com perseguições que se levantam contra nós. E aqui, o salmista, ao invocar Deus em oração, ele é respondido por Deus. E essa mensagem, então, vai servir para Deus ajudar todos aqueles que estão cercados por caluniadores e mentirosos. Vamos ver então como o salmo se inicia. Ele começa primeiro mostrando a condição do salmista, ou a condição de Davi, se assim você quiser.
Verso 2: Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Aqui o salmista revela a causa da sua aflição. Eu iniciei dizendo que ele estava aflito, oprimido, que estava passando angústia muito grande. E aqui ele revela a causa da aflição, a mentira. A mentira. Existia um grupo de pessoas que estava mentindo ao seu respeito, que estava caluniando ele, que estava difamando o seu nome, que estava conspirando e levantando falso testemunho contra a sua pessoa. O salmista estava tendo a sua reputação atacada e o seu nome ameaçado. E claro, os seus inimigos, para fazerem isso, estavam se utilizando da mentira. Da mentira. Queridos irmãos, esse é um dos meios que o inimigo encontra para nos fazer mal. Esse é um dos meios que as pessoas encontram para nos causar mal: calúnia, difamação, mentira. Nós, como cristãos, temos que aprender a lidar com isso. Pessoas que mentem ao nosso respeito. Pessoas que nas costas estão difamando a gente, pessoas que estão atentando contra a nossa reputação e querem manchar nossa imagem, querem desmoralizar nossa imagem, nosso trabalho, nossos negócios, nosso casamento, e para isso fazem uso da mentira, inverdades. Talvez você passou no passado, ou está vivendo dilemas assim. Você se encontra em angústia por causa da difamação, por causa das calúnias. Tem gente atentando contra a tua reputação e querem, através de mentiras, derrubar você. Essa era a condição do salmista. Ele estava sendo atacado por isso. E o termo vai mais longe e nos mostra a ferramenta que o inimigo usava. Livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Vejam só, eles estavam atacando fortemente e perseguindo fortemente o salmista. E qual era a arma que eles estavam usando para atacá-lo, para derrubá-lo? A língua. Vejam só, não era uma arma de fogo, não era uma perseguição com espada, não era um cerco com inimigos e com soldados, não era com armamento, dinheiro, poder. Muitas vezes, eles vão usar uma arma que dói muito mais que todas as outras: a língua. Era a língua a ferramenta usada. Não eram socos, pontapés, tortura, não era um processo judicial. A ferramenta que ele estava usando era a língua. E muitas vezes essa arma dói muito mais do que qualquer outra. Aqui, porque veja só, porque às vezes quando difamam você, quando mentem ao seu respeito, isso dói na alma. Quando falam nas costas, quando acusam você de que você não fez, o diabo sabe o quanto isso dói. E era a língua. Talvez você tenha sido vítima de uma língua venenosa, afiada, mentirosa, impiedosa. Isso está machucando você, ou machucou muito no passado. E língua enganadora fala o que aqui? Os lábios mentirosos eram mentiras que estavam falando dele.
E a língua enganadora é mentiras que estavam contando para ele. No caso aqui é falsidade. Pessoas que não só mentiam sobre a reputação dele, mas pessoas que vinham até ele e que não eram honestas com as declarações que faziam a ele. Diziam uma coisa na frente dele e outra nas costas. Pessoas falsas, que concordam com a gente na frente, que aprovam a gente na frente, mas que nos caluniam pelas costas. Pessoas que diziam coisas para iludir o salmista. Diziam coisas com a boca, mas que não acreditavam, estavam enganando, mentindo para ele, falsos. E ele estava vivendo esse drama da calúnia e da mentira. Isso é muito comum no meio familiar. Sogros e sogras que difamam genros, que caluniam genros, que mentem para genros, que mancham a reputação de genros ou de noras, ou o genro e a nora que fazem isso com os sogros. Isso é muito comum entre pessoas da família, pais que fazem com filhos ou com pais, ou filhos com pais, ou em ambientes internos, todo o ambiente que você cria relação, família, trabalho. Pessoas difamam você no seu trabalho, ou querem puxar o seu tapete, e com a língua tentam manchar sua reputação com o fim de derrubar você, até entre os irmãos na igreja, porque a igreja não é feita só de conversos salvos, joio, só trigo, há joio também. Pessoas que caluniam dentro da igreja, difamam, ou que fazem fofocas, mensagens que trafegam às escondidas em celulares na calada da noite, áudios que trafegam, encontros escondidos, espúrios, para falar mal dos outros, para difamar os outros. Era esse o drama. Isso é muito comum nesses meios, trabalho, família, escola, igreja, fofoca, pouco caso, falsidade, mesquinharia, intriga. O salmista estava vivendo esse drama. E talvez você está vivendo o drama, a dor do ataque da língua, da calúnia. Esse era o caso do salmista. É uma arma muito poderosa que é difícil de combater. Agora veja os resultados que isso trazia no salmista. Verso 1, as consequências, as sequelas. Verso 1, na minha angústia clamei ao Senhor. Na minha angústia, isso deixou Davi, ou o salmista, num estado emocional muito grave. Isso deixou ele profundamente abatido, angustiado, aflito, oprimido. Na minha angústia, isso deixou ele num estado de angústia tremendo. Ele estava oprimido e abatido. Queridos irmãos, quantos não ficam assim, completamente abatidos diante das calúnias, diante das mentiras que se levantam, diante das fofocas que fazem? Você está vendo que o seu nome está sendo manchado, a sua reputação está sendo jogada no ralo, por um grupo que se aliançou com o propósito de difamar você. Isso deixa você abatido. Nos deixa abatidos, oprimidos. E ele prossegue, lamentando e mostrando o estado que estava o seu coração pela perseguição que sofria. Veja o verso 5. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar.
O que é isso aqui? Meseque e Quedar eram cidades muito distantes de Israel. E elas ficavam em regiões diametralmente opostas uma à outra. É como se uma ficasse ao norte e outra ao sul. Ou uma ao leste e outra ao oeste. E ele não podia viver nas duas ao mesmo tempo. Ele está dizendo que peregrinava em Meseque e habitava em Quebar. Eram cidades distantes de Israel e longes umas das outras. O salmista aqui está apenas usando figuras, são figuras de linguagem, para dizer o quê? Que ele era como habitante de Meseque e Quedar ali em Israel. Ele se sentia um estranho naquele lugar. Ele está dizendo que mesmo habitando entre o povo de Deus, ele se sentia um estrangeiro, uma pessoa discriminada, estranha. Essa era a outra consequência, a outra reação que causava nele a difamação. Ele se sentia estranho, um estrangeiro naquele lugar. O que é isso? Preste atenção. Irmãos, essas situações nos deixam extremamente desconfortáveis. Nós nos sentimos um estranho lá no nosso trabalho. Parece que todo mundo está espiando a gente, cochichando, falando mal da gente. Nos sentimos um estranho naquele aniversário, naquela festa de fim de ano com a família. Todos eles olhando para os crentes e difamando, falando mal da roupa da tua esposa, do jeito dos teus filhos. Esse era o estado dele. Você percebe que as pessoas estão te boicotando. O que é boicotar? Você marcar um encontro, elas não aparecerem, elas não fazerem caso de vocês, elas te evitarem. Você percebe que elas estão te boicotando, te evitando, que elas estão falando pelas costas, que elas estão cochichando ao seu respeito. Esse era o sentimento do salmista. Ai de mim. Ele está dizendo de si mesmo, coitado de mim, pobre coitado. Eu sou como um estrangeiro nesse lugar. Talvez essas situações estão te deixando assim, desconfortável. Você se sente um estranho lá no trabalho, lá na escola, ou entre os seus da sua família, ou até da sua casa, ou até em grupos na igreja. Você pensa, aqui não dá para confiar em ninguém. Essa é a reação dele, se sentia sozinho e desamparado. E as calúnias, sabe aquela impressão que você tem? Aquele povo ali está falando mal de mim. Aquele povo me convidou só por obrigação, mas ninguém queria que eu estivesse aqui. Depois que eu me converti, esse povo tudo fechou a cara para mim. E agora só mete o pau em mim. Era o sentimento. E qual que é a ferramenta? A língua. O WhatsApp, o áudio, a palavra escrita, os encontros. Agora o salmista mostra também, não só o caráter da sua crise, mas o tempo que ela perdurava. Ele mostra o tempo que ele estava vivendo esse dilema. Verso 6. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Bastante tempo. Aqui o salmista mostra que estava vivendo naquela condição há bastante tempo. Ele estava sendo vítima de calúnias, de mentira e difamação há muito tempo.
Ele estava enfrentando esse conluio, essas alianças, essa conspiração contra ele há muito tempo. Eles estavam realmente interessados em manchar a reputação deles. Estavam trabalhando pesado e há muito tempo para isso. Presta atenção nisso aqui, isso tem um ponto muito importante aqui. Muitas situações que nos oprimem, elas não nos oprimem pelo número, a quantidade, é muita provação, talvez não é isso. Ou pelo teor, a característica dela, também às vezes não é isso. Muitas situações nos oprimem por causa do tempo que elas duram. Talvez Davi clamou, gemeu, não era nem por causa do teor, da quantidade de aflições, mas o tempo que isso levava. Ninguém consegue passar uma provação 5 anos. Ninguém consegue lidar com um fardo meses e anos consecutivos. Ninguém consegue ser caluniado, maltratado, aniversário após aniversário, Natal após Natal, dia após dia, ano após ano. O negócio estava durando muito tempo e Davi não estava suportando isso. Talvez esse seja o seu caso. Eu não tenho problema com provação, eu não tenho problema com calúnia, com difamação, com acidente, com tragédia. O problema, pastor, é que o negócio não cessa, não passa, é tempo demais, eu não estou aguentando. Salmo 119, 81, o salmista revela isso: desfaleceu minha alma esperando por tua salvação. Verso 82, Salmo 119, 82, os meus olhos desfaleceram de tanto esperar por tua promessa, entretanto dizia, quando me consolarás tu? Preste atenção nessa frase, o tempo faz a provação pesada, o tempo faz a provação ser pesada e algumas vezes até insuportável. Há muito tempo que estão me caluniando, que estão me perseguindo, que estão me ultrajando, que estão me difamando. E você diz, até quando eu vou suportar isso, Deus? Esse é o dilema de Davi, e pode ser o seu. Eles não largam do meu pé, pastor. Essas pessoas não me erram, não desviam de mim, não desistem de mim. E agora Davi revela que ele não deixou isso parado. Ele tentou a reconciliação. Ele tentou ir atrás dessa gente. Ele tentou pôr um fim naquilo. Veja só o verso 7. Pacífico sou, mas quando eu falo, já eles procuram a guerra. Pacífico sou. O que é isso? Davi procurou a paz entre eles. Davi tentou começar um diálogo com eles. Davi tentou se reconciliar, resolver a crise, o dilema, tirar satisfação, pôr um fim naquela perseguição, pôr um fim naquelas calúnias. Davi tentou, Davi bateu de porta em porta, Davi tentou ligar para eles, marcar um encontro, tomar um café. O que foi, fulano? O que você tem contra mim? Fulano, por que você está fazendo isso? O que eu fiz para você? Qual que é o problema, mãe? Por que essa perseguição? O que foi, vó, tia? O que é isso? Ô irmão, o que aconteceu? Por que você está virando a cara? Por que vocês estão juntando grupinho contra mim? Ele foi. Mas não resultou em nada. O texto diz, quando eu falo de paz, eles querem guerra. Não queremos resolver. Não quero papo com você. Não quero conversa com você. Não é assim com você também, irmão?
Você é um cristão, pressupõe que você tem os frutos do Espírito, que você não quer contenda com ninguém. Você quer paz com a sua mãe, paz com a avó, paz com a sogra, com a tia, quer paz com o pastor, com o presbítero, com o irmão, quer paz com o patrão, com aquele gerente chato, aquele supervisor chato, aquela enfermeira endemoniada. Você quer paz com esse povo. E você tenta, você vai até eles. O que está acontecendo? Você liga para o fulano, você tenta marcar um encontro, você diz, talvez você fez isso, tentou lidar, solucionar, tentou resolver a situação, mas sem sucesso, não adiantou. Ou eles fizeram um acordo ali na hora, mas depois continuaram te difamando. E por que não houve sucesso? O verso 6 responde: a minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Por que não houve sucesso? Porque o versículo 6 diz que eles detestam a paz. Eles não querem a paz. Essas pessoas são malignas. Elas estão decididas a acabar com você. Elas não vão parar, ela tem alguma espécie de mágoa com você, alguma ferida com você, ou elas têm inveja de você, alguma coisa nelas que irrita elas, alguma coisa em você que irrita elas, que provoca elas, e elas querem se vingar, ou elas querem o seu lugar, elas querem puxar o seu tapete, elas não querem paz. Por quê? Porque elas detestam a paz. Pode ser assim, na tua casa, no teu trabalho, até na igreja. E qual então vai ser a atitude de Davi? Diante desse cenário que ele está entre os caluniadores, os difamadores e aquela quadrilha, aquela horda, aquela bancada, aquela gangue que quer acabar com ele. Qual a saída que ele encontra? Verso 1: na minha angústia, clamei ao Senhor. O que Davi faz? O que todo crente deveria fazer quando está em situação de risco, de perigo, de crise, qualquer coisa que seja. Davi orou, clamou ao Senhor, Davi orou. O que nós temos que fazer diante dessas coisas? O primeiro passo a ser dado em qualquer situação de crise ou perseguição é ir a Deus em oração. É o primeiro passo de todos, sem que você saia do seu quarto, da casa, sem que você dê um telefonema, passe uma mensagem, tome uma atitude sequer. A primeira coisa, dobrar os joelhos e ir a Deus em oração. Ir a Deus em oração para quê? Para, conforme está em Isaías 43, verso 26, apresenta as tuas razões para que eu possa justificar-te. Apresenta suas causas, apresenta seus pedidos, apresenta seus dilemas, suas crises, suas dores, em oração, para que eu, Deus, possa justificar-te, responder, solucionar. Irmãos, coloca esse caso em oração, coloca diante de Deus em oração essa mãe, esses filhos, essa situação, essa conspiração, esse dilema. Eu estava vivendo coisas semelhantes um tempo atrás, bem parecido com esse salmo aqui me ajudou muito. E aí eu estava na frente de um tabuleiro de xadrez ou de um labirinto, e eu queria mexer as peças. Aí veio no meu coração: não, eu vou orar, só orar, orar, orar. Não vou tomar uma decisão, uma atitude, um passo, vou apenas colocar isso diante daquele que tudo sabe, tudo pode, tudo conhece e tem poder para mexer o tabuleiro com uma precisão de Garry Kasparov. Ele não vai errar um movimento sequer.
apresentei. Entretanto, não é uma oração comum. Esse tipo de situação requer uma oração diferente, porque se trata de uma perseguição. A Bíblia diz aqui que o salmista usa o termo clamor. Não era uma oração para dormir ou para agradecer a refeição. Era um pedido. O clamor da ideia de um brado. Era um brado. Ele foi diante de Deus e se derramou. Ele diz, na minha angústia clamei ao Senhor, bradei ao Senhor. Ele invocou. É como alguém que cai num buraco e grita, socorro! Essa é a ideia. Meu irmão, o teor da oração, o nível da oração, a intensidade da oração tem que ser medida pela intensidade da sua necessidade. Se você atola o pé na lama, o pedido de socorro é um. Se você cai numa cisterna de 20 metros, o pedido é outro. Se você tem uma luxação no pé, um é o seu grito de clamor. Se você tem uma fratura exposta, outro é o seu brado. Aqui o salmista não ora, mas ele clama, ele faz um apelo, ele dá um brado, ele grita ao Senhor. Você deve ir a Deus em oração, mas você deve se derramar, meu irmão. Você deve ir com prantos, como Bartimeu, o cego, quando Jesus ia passando. Bartimeu não falou, Senhor tal, então aqui. Bartimeu gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E eles o repreendiam, ele gritava mais alto, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aqui ele não só orou, a oração não foi um brado só, mas o estado de coração quando ora é muito importante. O texto diz que ele, na minha angústia, clamei ao Senhor. Ele foi a Deus em oração, ele se derramou fazendo um pedido, um brado, mas o estado de coração dele foi o fator predominante para a resposta. Ele disse, na minha angústia, ele estava extremamente aflito, oprimido, ele estava cheio de medos, e a oração que ele produziu nessa condição foi uma oração completamente sincera. Essas são as melhores orações que fazemos quando elas são humildes, simples, desprovidas de orgulho, de autossuficiência, orações quebrantadas, com a boca no pó, me sentindo nada nem ninguém, reduzido a pó. É assim que ele foi a Deus. É assim que você deve ir. Senhor, eles estão vindo, eles são muitos, eles são fortes. Deus, eu me derramo, Senhor, eu me humilho diante do Senhor. Acuda-me, defenda-me, salva-me. Agora, nós vimos a atitude de Davi diante da difamação. Agora vamos para o conteúdo da oração. O que Davi reivindica na oração? O que ele pede na oração? Verso 2: Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos, livra minha alma da língua enganadora. Davi ora pedindo a Deus que o livre daquela gente. Olha a oração que ele faz diante da língua mentirosa. O ataque é contra a sua reputação, o seu nome. E a arma é a língua, mentiras e difamações. Então Davi vai a Deus bradando, humilhado e pede, livra-me dessa gente. Aqui a resposta pode vir de duas formas. Preste atenção. O pedido de Davi compreende duas coisas. Primeiro, ele está pedindo a Deus exatamente isso. Senhor, me defenda dessas mentiras.
seja o meu advogado nesse tribunal que ergueram, me defenda dessas calúnias, saia em minha defesa, Senhor. Essa é a ideia. Eu não tenho como policiar, eu não tenho como, Deus, controlar a quantidade de mensagens que trafegam, difamando a minha pessoa. Eu não tenho condição de controlar a quantidade de gente que vai se encontrar mentindo ao meu respeito. Eu não tenho condição, Deus, de controlar os telefonemas. Eu não tenho condição de conter a fofoca que se espalhará como um enxame. Mas que tu me defenda, que tu refreie esse mal, que tu saia em minha defesa e que tu estanque essas mentiras. Essa é a ideia. Primeira oração. É a oração pedindo isso. Pode orar. Você não consegue controlar 200 celulares com 3.000 mensagens trafegando contra você, mas o Senhor, que é onisciente e onipresente, pode. Você não pode controlar os corações que estão inflamados ao teu respeito, mas o Senhor pode. Você não pode frustrar os encontros deles difamando você, mas o Senhor pode. O Senhor pode colocar alguém lá no meio para te defender. O Senhor pode impedir essas coisas de prosseguirem. O Senhor pode dar um basta e frustrar todos os planos. Então Davi ora: livra-me dos lábios mentirosos. Sê o meu advogado e me defenda nessa causa. A resposta também podia vir de outra forma. Que é isso? Senhor, tira essa gente do meu caminho. Tira essas pessoas da minha vida, Senhor. Afasta essa gente que só quer o meu mal de mim. Me tira desse ambiente. Afasta essas pessoas de mim, Senhor. Olha que oração inteligente de Davi. Presta atenção. A ideia é que, talvez, nós não precisamos ter um encontro direto com essas pessoas. Por quê? Porque situações assim, quando são resolvidas pessoalmente, elas são muito traumáticas, porque haverá um atrito, haverá um confronto, palavras serão ditas e palavras serão ouvidas, feridas podem ficar. Quando a situação está nesse nível, o confronto pessoal e direto, ele pode ser extremamente desgastante, ele pode machucar e trazer sequelas irreversíveis. Davi então ora, que eu não precise do confronto direto, tira elas do meu caminho, ou que o Senhor coloque no coração delas que elas estão erradas, e sem que eu as encontre, sem que eu debata com elas, que elas se arrependam, que elas fechem os lábios, que elas parem de me difamar, e que elas se arrependam e me peçam perdão. Olha que oração tremenda. Eu sou testemunha disso. Eu vivi exatamente um quadro como esse, e orei, e o Senhor fez conforme está aqui. Eu não precisei ter o atrito nem o confronto. O Senhor mudou o coração daquele que estava me difamando, e ele se arrependeu, sem que eu precisasse ter o atrito. Você pode orar assim: Senhor, me defenda de todas essas calúnias. Ou, Senhor, tira-me dessa gente. Tira-me, que eu não seja o alvo das suas conversas mais. Que essas pessoas se arrependam, sem que eu tenha um contato direto com elas. Agora, enquanto Davi espera a resposta, ele medita no destino dos caluniadores, e parece que ao meditar no destino deles, essa já é a resposta de Deus. Veja só, ele começa a razoar, meditar no destino.
dos caluniadores. Verso 3. Que te será dado, ou que te será acrescentado, língua enganadora? Davi está como se estivesse falando com os mentirosos. Verso 4. Aí ele mesmo dá a resposta. Flechas agudas do poderoso, com brasas vivas de zimbro. Aqui, Davi coloca seu pensamento para fora, como se ele estivesse conversando com os mentirosos. Então ele faz uma pergunta a eles. O Espírito Santo coloca isso dentro de Davi, e Davi começa a pensar qual vai ser o destino deles por fazerem isso com ele. Então ele faz uma pergunta: que te será dado, ou que te será acrescentado, língua enganadora? Davi está dizendo assim: qual será a consequência dos seus atos, seus mentirosos? Qual será o fim de pessoas que agem assim? O que Deus vai fazer com gente assim? O que Deus pode fazer com caluniadores, difamadores? O que Deus vai fazer com pessoas que se levantaram para denegrir e manchar a reputação dos seus santos, do seu povo? Começa a pensar. Então ele mesmo responde, verso 4: flechas agudas do poderoso, com brasas vivas de zimbro. O que é isso? Flechas agudas do poderoso. Poderoso aqui é o próprio Deus. Flechas agudas de Deus serão lançadas sobre eles, sobre esse grupo, sobre essa gente, sobre os mentirosos e caluniadores. Não só isso, mas flechas com brasas vivas de zimbro. Zimbro é uma árvore que tinha madeira muito maciça, que fazia um carvão, que dava uma brasa que demorava a apagar. O poderoso vai lançar flechas incandescentes, flechas inflamadas sobre eles. O que é isso? São termos para se referir à sua ira, a ira de Deus. Termos para se referir ao seu julgamento. O que Deus estava falando no coração de Davi é: Davi, não precisa fazer justiça com as próprias mãos. Não precisa ir lá bater boca com essa gente. Não precisa reivindicar os seus direitos. Eu mesmo vou julgar essa gente. Eu mesmo. Você não orou para eu sair em sua defesa? Pois eu virei, não só como advogado, mas como um juiz. E eu julgarei um por um daqueles que estão difamando, mentindo contra você. E quando fala flechas agudas e com brasas, a ideia aqui é: eu vou punir eles na mesma medida, com a mesma moeda. Eles vão cair naquilo no qual estavam tentando pegar você. Eles serão vítimas do seu próprio veneno. Essa é a ideia. Queridos irmãos, Romanos 12:19 diz: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei. Assim, Deus responde a Davi: confie em mim, fique em paz. Não vai se envolver com essa gente suja, com esse povo mentiroso, ímpio, fofoqueiro, sujo, desonesto. Não faça justiça com as próprias mãos. Não vai bater boca na porta da casa desse povo. Não grava esses áudios de 5, 10 minutos, estourado, nervoso, que só vão comprometer você e vão depor contra você. Fique quieto. Deus vai julgar essas pessoas. Deus vai lançar flechas agudas com brasas, seu juízo.
Foi assim que ele fez com Arão e Miriam, quando difamaram Moisés. Miriam caiu leprosa, sem que Moisés fizesse nada. Deus julgou Moisés, Deus defendeu Moisés e julgou Miriam pela sua língua contra Moisés. Como eu termino esse salmo? Irmãos, vocês que estão passando isso na família, no casamento, com os filhos, no trabalho, na universidade ou escola, entre os amigos ou vizinhos, até entre cristãos ou não cristãos. Apresenta isso a Deus, clama a Deus, invoca o nome dEle e fique em paz. Não faça justiça com as próprias mãos, pois Deus será a sua defesa. Ele disse para Josafá: nessa guerra não tereis que pelejar, eu pelejarei por ti, eu sou sua defesa, eu vou diante de você como um fogo consumidor. A Bíblia diz que nenhuma ferramenta forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, Deus a julgará. Contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Você está guardado, e o Senhor é a sua defesa. Vamos fechar nossos olhos agora. Eu não sei o que você está com vontade de orar, mas o que o Espírito Santo colocou no seu coração. Ore agora. Qual é o drama que você está vivendo? Fale com Deus agora.